Meus irmãos, nós não pedimos em vão, nós não falamos pelos ares, há alguém que nos escuta. O nosso pedido, ele é direcionado para alguém que nos escuta, Deus. O teu pedido, a tua súplica, Esther está pedindo socorro. As tuas lágrimas, então, quando você se vê aflita ou aflito, chega ao coração de Deus, chega aos ouvidos de Deus. Nós temos um Deus que nos escuta, nós temos um Deus que quer se comunicar e se comunicou conosco. Ele que se comunica na Santa Missa pela liturgia da palavra, depois pela liturgia eucarística, onde o comunicar dele é nos alimentar. Ele nos comunica através da assembleia, onde encontramos nos irmãos a presença dele. E talvez aqui, se eu perguntasse para você, quantas e quantas vezes seu vizinho, seu parente, alguém da igreja, foi uma providência diante de uma necessidade tua, quantos aqui não levantariam as mãos para dizer: é verdade, eu já experimentei isso. O Deus que nos alcança, que chega até nós através do irmão, como o Papa Francisco tem nos pedido, a proximidade, o encontro do outro, mas que muitas vezes nós somos encontrados pelo outro. E a terceira realidade, esse Deus que se comunica conosco, que comunicou o seu amor através de nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu na cruz, e que nós vivenciamos a cada Santa Missa, a paixão, morte e ressurreição dele, nos impulsiona pela ação do Espírito Santo, aonde no batismo nós, uma vez batizados, nos tornamos filhos no Filho, porque o Filho por excelência é Jesus. Agora nos impulsiona a pedir, como nos diz o Evangelho: pedi e vos será dado, procurai e achareis, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. É Ele a nos impulsionar, porque não bastaria termos necessidades, não bastaria sabermos que Deus nos escuta, se nós não fôssemos ao encontro dEle. Não é verdade que às vezes nós encontramos pessoas que estão necessitadas de ajuda, necessitadas de alguma realidade, mas por causa do orgulho não se dobra? É só chegar e falar com o outro, é só procurar a outra pessoa, mas por causa do orgulho não se dobra, não pede. E não há casos que chegam a ser anos, décadas, sem falar com o outro, de uma necessidade que era só a pessoa sentar ao lado, uma necessidade de perdoar, por exemplo. Só chegar no outro e dizer: olha, hoje eu quero te pedir perdão, ou hoje eu quero te perdoar, e tudo mudaria. Mas por causa do bendito orgulho, não vai ao encontro da pessoa. Portanto, o que o Evangelho está nos mostrando é isso: o Deus que nos escuta, o Deus que sabe que nós temos necessidade, Ele quer que nós peçamos, Ele quer que nós batamos a porta. E o que significa bater a porta, pedir? O que significa essas exortações, essas palavras no imperativo? Bata, é uma ordem. O que significa isso? Significa um Deus que quer dialogar conosco, que quer ouvir as nossas necessidades. Significa que este mesmo Deus quer encontrar em nós perseverança, insistência, e não abandonar rapidamente as coisas. Porque também é verdade, vocês vão concordar comigo, que às vezes a gente até procura Deus, até procura, mas chega um determinado momento, porque a gente não vê resultados, a gente começa a deixar Ele de lado, desanima, chega até a dizer: olha, Deus não me escuta. E nós sabemos que isso não é verdade. O
Hoje, por exemplo, eu e mais 2 padres iremos para São Paulo para visitar o pai do Padre Roger, e eu vou visitar também a minha tia que está nos últimos momentos diante do câncer. Pelo menos assim os médicos disseram. Ainda acreditamos no milagre. Vou dizer que Deus não me escutou quando eu rezei? Claro que me escutou. Ele tanto me escutou que Ele me deu força, me deu conforto, consolo. Só que, diante desse Deus que nos escuta, que sabe da nossa necessidade e que nos pede para que nós persistamos com Ele, nós precisamos compreender que diante de tudo isso, há algo que Deus está nos mostrando, que nós precisamos ter humildade em acolher, e eu preciso ter essa humildade hoje em acolher, que por mais que eu peça e apresente minha necessidade diante de uma vontade, obviamente de querer ver minha tia curada, mas a minha vontade pode não ser que seja a vontade de Deus, porque talvez Deus curar a minha tia, no sentido do câncer, diante da idade dela, não sei se de repente sanaria os sofrimentos que ela já recebeu, diante de tantas outras realidades que ela passou, 2 infartos, mais algumas outras coisas que eu não me recordo agora, que já foi um milagre ver ela voltar diante de tudo isso. O pedir para Deus significa também se conformar à vontade dEle, e não pedir exigindo a Deus que seja a sua vontade, porque nem sempre a nossa vontade é o melhor. E se Deus tiver que curar minha tia para a eternidade, teremos a saudade, teremos a dor natural da nossa condição humana, mas com certeza pela fé e persistência em Deus, teremos também um conforto para este momento, teremos a graça de sermos capacitados por Deus, para que possamos ir adiante, diante daqueles que nós já perdemos. Quantos de nós também podemos testemunhar? Claro, não esquecemos pessoas muito caras para nós, porque amamos aqueles que já partiram, mas também podemos dizer o quanto que Deus tem nos sustentado. É ou não é verdade? Você pode dizer isso, o quanto Deus tem sustentado. E claro, não é só na realidade da perda, necessariamente da perda de um ente querido, mas também das perdas do dia a dia, perdas no campo financeiro, perdas talvez no relacionamento, onde eu tive a oportunidade de ver uma reconciliação tão linda, de um casal recente, não tem muito tempo, mas que a esposa soube perdoar de uma realidade tão difícil, mas tudo por causa do quê? Porque esta mulher, como a mim, como a você, nos colocamos no diálogo com Deus, persistente, permanecendo em Deus, confiando que aqueles que permanecem em Deus não passarão, ainda que os teus ou a minha tia possa ir ao encontro de Deus, ela não passará, porque ela permaneceu em Deus. Por isso, nesse convite dessa oração tão linda, de pessoas como eu e você, que somos necessitados, mas que sabemos que Deus nos escuta e nos pede que peçamos, eu convido você a fechar os olhos agora, e hoje, ter a coragem, a ousadia de lançar em Deus, aquilo que você hoje precisa, deixar que Deus tome a frente. A tua oração tem que ser uma oração confiante em Deus, e não uma oração que prevaleça na sua confiança, na confiança em você mesmo, mas uma confiança em Deus. E confiar em Deus é se abandonar em Deus, é entregar-se em Deus, é entregar o que está no seu coração. Se até hoje você não soube onde colocar as tuas feridas, hoje você sabe, é em Jesus Cristo. O Deus que nos pede para que peçamos, Ele pede para que peçamos em nome do seu Filho Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós pedimos. Por isso, escute essa canção, e nesta canção, conforme você for escutando, vá apresentando ao Senhor
o que hoje você precisa entregar, porque hoje eu estou entregando mais uma vez e louvando a Deus o milagre da vida da minha tia, por mais esse dia. Quantos dias? Não sei. A mais? Não sei. Mas este dia é um milagre que eu estou vendo. Cantemos. Eu espero em Deus, eu espero nele, meu Deus, meu tudo, eu espero em Deus. Juntos, eu espero em Deus. Eu espero em Deus, eu espero nele, meu Deus, meu tudo, eu espero em Deus, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, eu confio nele, meu Deus, meu tudo, eu confio em Deus. Preste atenção. Jesus que nos pede hoje no Evangelho, que peçamos, existe a pedagogia de Deus por trás disso, e a primeira coisa que Deus quer nos ensinar, é que na medida que nós nos posicionamos ao encontro de Deus e a dialogar, nós descobrimos e nos abrimos ao mistério, porque, claro, já sabemos pelo ensinamento da igreja que a morte não é a última palavra, o sofrimento não é a última palavra, que é uma passagem à morte para a vida eterna, mas que muitas vezes é algo incompreensível para nós porque somos limitados. Mas observe que beleza, a realidade de pedir a Deus, de ir ao encontro de Deus. Nós tocamos no mistério de Deus um pouco a mais, damos o passo um pouco a mais e passamos a confiar na presença do Senhor em nossa vida, pela experiência que a oração nos concede. Mas a segunda realidade é que na medida que nós pedimos, nós passamos a nos abrir também a um espaço que se chama humildade, porque vemos que nós não nos bastamos. Eu não me basto. Ai de mim se quisesse lutar sozinho diante de toda essa dor, dor dos meus irmãos que estão com pessoas enfermas, dos meus irmãos que já perderam, porque se amamos sentimos pelo outro também. Ai, se eu fosse tomar uma posição de me bastar. Não, eu não me basto, eu necessito de Deus, eu necessito dos irmãos. Você necessita de Deus, você necessita dos irmãos, e isso é humildade, meus irmãos, reconhecer que nós não somos bons sozinhos, precisamos um do outro. Mas a terceira realidade, que essa oração que Jesus nos apresenta hoje, nos leva também a reconhecer, a nos abrirmos dentro desse mistério, que o pedir nos faz nos abrir ao Deus bondoso que nos dá consolação, nos dá conforto, mas nos leva também a sermos esse conforto para com o outro, nos leva também a ser esse consolo para aqueles que precisam. E olha aí o Papa Francisco também nos dizendo que precisamos não só dar coisas materiais, mas chegarmos junto do outro, para experimentarmos a dor do outro, para nos fazermos um com o outro, porque simplesmente dar coisas, meus irmãos, não nos sensibiliza, não nos converte, não nos faz dar o passo que o tempo da quaresma hoje, que estamos vivendo, nos pede. Então o dar nos leva a tomar consciência da riqueza de Deus, uma riqueza sem fim de Deus, e eu posso testemunhar isso diante do que eu vivo hoje, da grandeza de Deus em minha vida,
porque nenhum homem é capaz de se manter em pé diante de tantas dores e perdas, se não for pela presença de Deus. Mas é preciso que eu e você reconheçamos. Por quê? Se nós não reconhecermos tal grandeza de Deus, nós caímos no desespero, nós caímos no remorso, e aí onde vem as tentações de querer acabar com a vida, querer desistir de tudo. Mas por quê? Porque deixamos de reconhecer a grandeza de Deus em nossa vida.